Olá, professor. Bom dia, boa tarde, boa noite. Começarei falando um pouquinho da história da tabela periódica. Primeiramente, por que a tabela periódica existe? Qual a necessidade dela? Bom, a tabela periódica surgiu com a necessidade básica de organizar os elementos químicos que já eram conhecidos, certo? Se eu for usar um exemplo cotidiano para comparar a situação, nós podemos dizer que quando colecionamos livros e a estante fica cheia, queremos organizá-los de acordo com a sua ordem alfabética ou de gênero, enfim. Então, a organização da tabela periódica ela deveria seguir um critério de organização também. E um dos idealizadores foi Mendeleev, em 1869, que propôs organizar a tabela periódica de acordo com a ordem crescente de massa atômica. Que é isso? Então, ele organizou os elementos um ao lado do outro de acordo com a ordem crescente de massa atômica destes e fez com que, na medida em que os elementos fossem alocados, os elementos que ficavam numa mesma coluna tivessem propriedades semelhantes, daí o nome tabela periódica, pois era feita de modo a aproximar os elementos que tivessem suas propriedades parecidas em sequência do outro, logo com semelhanças que se repetem com uma frequência, ou seja, com uma periodicidade. Entretanto, o modelo de Mendeleev continha algumas falhas, uma vez que alguns elementos que ficavam numa mesma coluna não tinham propriedades tão semelhantes. Com isso, Henri Moseley percebeu que os átomos de elementos diferentes têm diferentes números de carga positiva no núcleo. Sendo assim, esse propôs a organização dos elementos em ordem crescente de número atômico. Isso de modo que a posição dos elementos das mesmas características químicas estivesse nas mesmas colunas verticais, procurando sempre manter a tabela periódica mais organizada possível. Outro ponto relevante nessa temática é que a tabela periódica atual apresenta as mesmas configurações que a que foi proposta na época por Moseley. A diferença é que essa sofreu alguns ajustes, atualizações, na verdade, referentes aos elementos químicos que foram descobertos ao longo do tempo. Inclusive, a última atualização ocorreu no ano de 2016, quando 4 novos elementos, sendo um desses o nipônio, foram incluídos na tabela periódica. Agora, em relação ao arranjo dos átomos com as estruturas eletrônicas, bom, é importante saber a priori que a organização propriamente dita da tabela periódica foi feita seguindo períodos, grupos e blocos de distribuição eletrônica, sendo 2 blocos e 4 subníveis, que explicaremos mais adiante. Os períodos, que seriam as linhas, significam o número de camadas eletrônicas que o elemento possui, indo de 1 a 7 na tabela e na distribuição eletrônica de Linus Pauling. Os grupos ou famílias são as colunas verticais que aproximam os elementos com propriedades semelhantes, e são 18. Ademais, esses 2 blocos que citei anteriormente são os representativos de transição, os subníveis S, P, D e F. Destacando os representativos, eles consistem na distribuição eletrônica terminadas nos orbitais S ou P, ou seja, os elementos da tabela que se localizam nesses subníveis possuem seus elétrons mais energéticos terminados em S ou P. Separando as famílias de acordo com as distribuições eletrônicas, temos na distribuição S os grupos 1 e 2, que são os metais alcalinos e os metais alcalinos terrosos. Já na distribuição P, ele vai da família 13 à família 18, que começa na família do boro, depois na família do carbono, família do nitrogênio, dos calcogênios, dos halogênios e depois dos gases nobres. Já os elementos de transição são divididos em dois, começando pelo de transição simples ou externa. Por sua vez, esses apresentam um subnível D incompleto na penúltima camada, e além disso, eles também são conhecidos como os metais de transição, sendo o maior grupo da tabela periódica. Já os elementos de transição interna, eles vão apresentar um subnível F incompleto na antepenúltima camada, no qual contempla as séries dos latanídeos e também dos actinídeos. É importante lembrar que tanto os elementos de transição internos como os externos são metais e, por isso, eles vão apresentar características de boa condutividade elétrica e térmica, além de também apresentar brilho, ductibilidade e maleabilidade. Agora falaremos um pouco sobre as propriedades químicas e físicas da tabela ao longo das linhas e colunas. Há várias propriedades, mas destacamos as que achamos mais relevantes, certo? Primeiramente, temos o raio atômico. O raio atômico ao longo da tabela cresce da direita para a esquerda e de cima para baixo. De cima para baixo, explica-se porque quanto maior o número de camadas eletrônicas nos períodos, maior é o raio do elemento, pois o átomo assim fica mais distante do núcleo e logo do raio. Agora, da direita para a esquerda se dá porque, nas famílias, quanto mais à direita, mais há número atômico nos elementos, o que facilita o elemento de pegar átomos para si, porque tendo mais átomos, há mais prótons. Logo, mais carga positiva, e assim, puxando os elétrons com mais força e os aproximando, diminuindo assim o raio atômico para a direita. Logo, da direita para a esquerda, os raios atômicos têm que ser necessariamente maiores. A energia potencial ou de ionização é a energia necessária para se tirar um elétron de um átomo ou íon, e cresce da esquerda para a direita, porque quanto mais tiver número atômico nos elementos, maior vai ser a energia de ionização necessária para retirar um elétron deste. E de baixo para cima, porque com menos camadas, maior é a energia
necessária, né, para tirar um elétron que naturalmente está mais próximo do núcleo, que tem uma ligação mais forte. Ademais, temos também a eletronegatividade, que é a capacidade do átomo de atrair elétrons. E pela lógica, mais pequenos têm uma capacidade maior de atrair elétrons, pois estão mais próximos do núcleo e um elétron grande está mais distante, né? Então realmente fica mais longe, mais difícil. Logo, quanto menor o número atômico, o raio atômico no caso, maior é a eletronegatividade. Em relação aos períodos, varia para a direita porque a quantidade de átomos vai ficando menor. A exceção são os gases nobres, que eles não são eletronegativos porque são estáveis. Ademais, temos também a eletropositividade, que seria simplesmente o completo oposto da eletronegatividade. Outra propriedade dos elementos da tabela periódica é a propriedade física, uma vez que é caracterizada por permitir que os elementos possam ser medidos ou observados sem que ocorra uma variação na sua composição química. Sendo assim, a primeira propriedade física a ser comentada é o ponto de fusão, esse que cresce de cima para baixo das extremidades laterais para aproximadamente o centro da tabela periódica. Já os elementos que apresentam menores pontos de ebulição são encontrados na forma química ou gasosa, isso sendo da temperatura ambiente. É importante lembrar que o ponto de ebulição cresce nos metais alcalinos e alcalinos terrosos de baixo para cima. Entretanto, uma exceção dessas propriedades é o carbono, pois esse apresenta elevados pontos de fusão e ebulição. Por último, não menos importante, temos as propriedades físicas referentes à densidade. Nas colunas verticais da tabela, a densidade dos elementos aumenta justamente com as massas atômicas, de cima para baixo. Já nas linhas horizontais da tabela, a densidade aumenta das extremidades para o centro. Inclusive, um ponto bastante relevante é o ósmio. Esse elemento ele é o mais denso na tabela e esse também está localizado no centro inferior da tabela. Bem, agora vamos falar um pouco sobre os tipos de ligações interatômicas. Essas que, por sua vez, são divididas em duas, sendo essas as ligações primárias e as ligações secundárias. Falando um pouco sobre as ligações primárias, temos que essas são divididas ainda em três, começando pelas ligações iônicas, onde os átomos transferem elétrons uns para os outros. Um fato importante é que as ligações iônicas requerem sempre o doador de elétrons, e esses doadores são geralmente metais, e também requerem um aceitador de elétrons, que no caso são os não metais. O segundo tipo de ligação a ser comentado é a ligação covalente. Essa que representa o compartilhamento de elétrons entre os átomos, ou seja, essa se forma quando a diferença entre as eletronegatividades de dois átomos é muito pequena para que ocorra uma transferência de elétrons para formar íons. Logo, como terceiro ponto, como terceiro tipo de ligação primária, certo? A gente tem as ligações metálicas, que na maioria dos casos ela é bastante caracterizada pela camada de elétrons mais externa de cada um dos átomos do metal, se propõe a um grande número de átomos vizinhos. Como consequência, os elétrons na valência se movem continuamente do átomo para o outro. Outro ponto é que a ligação metálica é a forma de atração entre esses elétrons de movimento livre e o metal. No mais, as ligações metálicas são fortes e, portanto, os metais podem manter uma estrutura regular e geralmente têm altos pontos de fusão, além também de uma baixa eletronegatividade. Já as ligações interatômicas secundárias, ou forças de Van der Waals, elas referem-se a ligações intermoleculares dos elementos que são resultantes das atrações de polaridade. Lembrando que a polaridade é a carga positiva e negativa que se encontram ou não nas moléculas. E, bom, podem ser três tipos de ligações secundárias, que ocorrem de três formas. São as de polo, a de polo induzido e as pontes de hidrogênio. Começando pela de polo induzido, ela ocorre com as moléculas apolares, que não há cargas nelas e nem interações positivas ou negativas, justamente porque elas não têm cargas. Porém, momentaneamente essa ligação pode acontecer por indução elétrica. Para melhor explicar, a gente pode considerar um cabo de guerra com duas moléculas e elas não têm cargas, né? Então elas vão cedendo e puxando para o lado que tem mais elétrons uma da outra, logo por indução elétrica. São estáveis e por isso são mais fracas que as ligações primárias. Agora, as forças moleculares de polo permanente ou de polo possuem polo positivo e negativo. Então, o polo negativo
negativo de uma molécula atrai positivo de uma molécula vizinha, assim sucessivamente. Então, quanto mais eletronegativo é um elemento, mais fácil este é de fazer uma ligação de polo permanente com um eletropositivo e vice-versa, como por exemplo com o hidrogênio e o nitrogênio. Falando em hidrogênio, as ligações de hidrogênio ou pontes de hidrogênio são um caso extremo da ligação de polo permanente, porque também ele ocorre com moléculas polares, mas para acontecer a ligação, o hidrogênio precisa estar ligado ao flúor, ou ao oxigênio, ou ao nitrogênio, que são, por acaso, os três elementos mais eletronegativos da tabela periódica, e, portanto, fazem ligações mais fortes com o hidrogênio. Na tabela, os elementos que mais têm ligações secundárias são os gases, insumos inertes, pois já são estáveis e são mais raras e fracas as ligações desses com outros elementos, mas ainda assim pode acontecer. Logo, para fechar esse vídeo com chave de ouro, falaremos um pouco sobre a União Internacional da Química Pura e Aplicada, ou como mais conhecida, a IUPAC. Essa tem como principal objetivo promover mundialmente as ciências químicas e contribuir para colocar as aplicações da química ao serviço da humanidade. Isso tudo é possível através de um grupo de membros que procuram promover a comunicação científica a nível mundial e também estabelecer uma linguagem única entre as químicas acadêmica, industrial e pública. A IUPAC é hoje reconhecida como autoridade mundial em nomenclatura química, termologias, métodos padronizados de medição, massas atômicas, entre outros. A IUPAC é hoje reconhecida como autoridade mundial em nomenclatura química, termologia, métodos padronizados de medição, massas atômicas, entre outros. Além disso, a União também patrocina grandes convenções internacionais, essas que vão desde os simpósios científicos especializados às reuniões de impacto social e ético. Além disso, é importante enfatizar também que tudo atrelado, por exemplo, a tabela periódica, tem a ver e tem que ser validado pela IUPAC, pegando como exemplo os elementos que foram citados, incluídos nesse vídeo, referentes à tabela periódica em 2016, a sua última atualização, no caso. Para que isso acontecesse, que aqueles 4 elementos fossem inseridos na tabela periódica, foi necessário que a IUPAC atuasse diretamente nessa aprovação, para que esses elementos fossem reconhecidos mundialmente.